Bom dia! Louvado seja Deus por mais esse dia de vida e muito obrigado pela sua companhia. Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração, uma palavra especial para você que precisa saber mais sobre a graça de Deus. Eu tenho aqui uma palavra acerca da graça de Deus e eu creio que essa palavra pode impactar vidas. Por isso eu te peço, por favor, compartilhe essa palavra, pare agora e já mande para muitas pessoas. Dê o seu like, inscreva-se no canal. Se você quiser tornar-se membro, assinante do nosso canal e ter mais vantagens, basta você clicar no botão Seja Membro. Tem duas opções para você ser assinante desse canal. Com uma pequena contribuição você pode ter vantagens e ainda ajudar cada vez mais a propagação da palavra de Deus. Falando nisso, se você está querendo adquirir uma Bíblia ou livro cristão, eu tenho aqui no box de informações o link das livrarias Família Cristã. Tem promoção de Bíblias nesta semana. Dá uma olhadinha para você ver o preço que estão as Bíblias nas livrarias Família Cristã. Clica no link que está aqui na descrição desse vídeo. E lembre-se, quando você adquire produtos dessa livraria, você também está investindo em ministérios que pregam a palavra de Deus. Que Deus te abençoe e te recompense. Hoje é segunda-feira, dia 28 de setembro de 2020. Eu sou o Ney Santos e é com muita alegria que eu trago até você, num oferecimento das livrarias Família Cristã, a palavra de hoje. Abra comigo a sua Bíblia na carta aos Efésios, capítulo 2, versículos 8 e 9. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Você já ouviu falar sobre Black Friday? Já ouviu esse termo, Black Friday? Eu creio que você deve ter ouvido muito nos últimos tempos. Black Friday, em português, significa literalmente Sexta-feira Negra. Mas, para comerciantes de várias partes do mundo, é uma sexta-feira que não tem nada de negra, porque é uma sexta-feira de muitas vendas. Então, esse termo refere-se a temporada de compras natalícias que tem o seu início, com significativas promoções em muitas lojas. A Black Friday, ela é sempre um dia depois do Dia de Ação de Graças nos Estados Unidos. O Dia de Ação de Graças nos Estados Unidos celebra-se sempre na quarta quinta-feira do mês de novembro. Por exemplo, se a quarta quinta-feira do mês de novembro for dia 28, a Black Friday vem logo na sexta, dia 29, tá? A primeira Black Friday no Brasil aconteceu em 28 de novembro de 2010. De lá para cá, esse termo foi sendo usado cada vez mais, foram realizadas muitas Black Fridays. A primeira Black Friday reuniu cerca de 50 lojas do varejo nacional na sua primeira edição. Mas isso foi crescendo ao longo dos anos. No ano de 2017, as vendas superaram os 2 bilhões de reais. Agora, note uma coisa interessante. Ao longo dos últimos anos, esse termo Black Friday começou a ser usado para todo tipo de promoção. Mesmo aquelas promoções que acontecem no meio do ano que não tem nada a ver, começaram a chamar de Black Friday. E alguns comerciantes mais gananciosos, para enganar o consumidor, eles dobravam o preço de alguns produtos para depois dizer que estavam dando 50% de desconto, quando na verdade não estavam dando desconto nenhum. E isso fez com que esse termo fosse, de alguma forma, banalizado. Então, quando se fala às vezes de Black Friday, não significa muita coisa, não. De muitas lojas, apenas algumas realmente fazem aquilo que é o correto, né? Dá o desconto grande para incentivar as vendas.
Agora, por que eu estou usando essa explicação aqui da Black Friday para falar da graça? Assim como a Black Friday no Brasil ela foi banalizada, virou carne de pescoço, quando se fala em graça de Deus, em muitos lugares, isso também passou a ser banalizado. Muitas pessoas, quando ouviram falar da graça de Deus, como funcionava a graça de Deus que alcançava o pecador, mesmo na sua pior condição, as pessoas começaram a viver de qualquer jeito. Então a gente vê de vez em quando alguns escândalos acontecendo de gente famosa que diz que se converteu e de repente começou a frequentar igrejas, inclusive pregar nas igrejas, como nós temos casos de alguns artistas famosos que começaram a pregar nas igrejas e de repente de um tempo para cá, esse pessoal começou a cair não na graça, mas em desgraça. Eu tive a oportunidade de ver alguns artistas do mundo gospel que estão fazendo feio. E eu não vou citar o que eles estão fazendo, porque isso está escancarado para quem quiser ver e entrar na internet. Eu não quero ocupar meu tempo aqui também dando palco para esse povo. Mas é verdade, se você entrar na internet, você vai ver o que tem de artista aí que está fazendo feio e está envergonhando a fé. Isso é uma forma de banalizar a graça de Deus. E diante dessa palavra que nós lemos, eu gostaria de deixar aqui 3 pontos para nós refletirmos nessa meditação. Primeiro ponto: o fato de sermos salvos pela graça não significa que isso não custou nada para Deus. Custou tudo, custou o seu Filho. Ele nos deu o Filho unigênito para morrer em nosso lugar. Então, Deus pagou um alto preço para que nós fôssemos salvos de graça, pela graça. Então nós precisamos nos lembrar disso. Segundo ponto que eu gostaria de meditar com você é que a graça não significa permissão para viver no pecado. Porque tem pessoas que confundem a questão de Deus derramar graça ou aquela palavra de Paulo que diz: aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Mas o próprio Paulo logo diz que só pelo fato de abundar a graça sobre nós não significa que nós temos permissão para viver em pecado. Pelo contrário, a pessoa que entende o que é a graça de Deus, ela foge do pecado. E aqui nós chegamos ao terceiro ponto. Embora nenhum de nós mereça, essa graça continua sempre à disposição, pois a melhor tradução para a graça é justamente isso: favor imerecido. Embora nós não mereçamos, mas Deus, pelo seu infinito amor, pela sua misericórdia, Ele continua nos dando oportunidade de reconciliação. Então eu convido você que por uma razão ou por outra se afastou de Deus, da casa do Pai, você que talvez acabou caindo em desgraça, através dessa palavra eu convido você a voltar para debaixo da graça, porque a graça de Deus quer te alcançar. E a você que foi alcançado, valorize isso, valorize essa posição, porque Deus pagou um alto preço para que eu e você pudéssemos ter acesso a essa graça. Cristo morreu na cruz para nos oferecer o céu, para nos oferecer a eternidade ao lado de Deus. Que nós possamos viver de forma agradecida, de forma generosa, de forma a honrar e glorificar a Deus por meio do nosso viver. Para isso, nós vamos orar agora. Querido Deus, Pai de bondade, de graça, de misericórdia, eu clamo a Ti para que o Senhor nos ajude a não fazer como muitos que banalizam a graça em sua vida, assim como banalizam expressões, assim como banalizam tantas coisas. Meu Deus, ajude-nos a ter respeito, ajude-nos a valorizar esta graça que nos alcançou, ajude-nos a não banalizar as coisas sagradas, que o Senhor nos conduza, Pai querido, a um lugar de temor, a um lugar, Pai querido, de respeito, de honra,
honra e que nós possamos viver para glorificar o Teu nome. Meu Deus, eu também peço que a Tua graça alcance aqueles que estão em pecado, aqueles que estão vivendo na perdição, que eles sintam-se acolhidos e abraçados por Ti, para viver uma vida debaixo da graça, mas com temor de Deus, servindo a Deus, glorificando a Jesus. Assim eu te peço, meu Pai, que tudo o que acontecer sirva para glorificar e exaltar o Teu nome. Em nome de Jesus, amém. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Por favor, compartilhe essa palavra, mande nos grupos no WhatsApp, dê o seu joinha e aperta o like, inscreva-se no nosso canal. Se você quiser se tornar membro, você com apenas uma pequena contribuição vai ter algumas vantagens especiais do canal. Seja membro, tá bom? Que Deus te abençoe. Se você tiver tempo para ver mais um vídeo, tá aqui a indicação de um vídeo que pode abençoar a sua vida. Clica aqui, assista esse vídeo e que Deus opere milagres na tua vida, hoje e sempre. Amém.